números de economia, etc. Eu vou aproveitar para chamar também o Fábio Lousada, que vai entrar ao vivo conosco, só que à distância. Vamos colocá-lo aqui. Fábio, seja muito bem-vindo, economista que se junta ao Tá na Roda, não no meio ali do pessoal, mas unido com todos aqui também. E eu quero aproveitar para discutir contigo, Fábio, essa agência de classificação que colocou a nota como BB- para BB estável, e neste caso da agência Fitch, mas tivemos também outras agências, como a Austin Rating, que avaliou como BB+. De que forma que isso traduz a nossa economia neste momento e o que fica de recado para o governo federal nas avaliações que foram feitas pela agência? Muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. O recado é extremamente positivo, porque a gente está olhando para o que foi feito no trabalho do Roberto Campos Neto em relação ao controle da inflação, impactando agora com as novas medidas do próprio Haddad. Então, o mercado como um todo, ele ficou receoso quando o PT assumiu, na figura do Haddad, inclusive, só que ele surpreendeu positivamente. O que seria pior ficou menos pior. Então, o recado que está dado é: Haddad, continua nessa pegada, porque a gente vai conseguir realmente reverter. Os juros estão em 13,75 e vão começar a cair quando a gente olha para os juros futuros. Sim. Já está precificado, então essa conversa de corte 0,25, 0,50, acredito que não tem um impacto tão grande agora nessa próxima semana, mas sim os próximos passos. O que vai ser feito politicamente até em relação a isso? Uma pressão, se for 0,25, vai vir uma pressão política. Então, acho que o recado que as agências trazem é que o Brasil está no caminho certo, mas olhando para o que foi feito pelo Banco Central, e por isso, exatamente por isso, que a autonomia do Banco Central tem que ser preservada. Eu quero trazer até um detalhe aqui, antes de passar uma pergunta que o Capês está com uma dúvida para você também. O que a agência destaca? Que embora o governo Lula defenda uma mudança na agenda econômica liberal dos governos anteriores, avalia que o presidente adotará uma abordagem pragmática em vez de intervencionista, com uma agenda que inclui iniciativas para impulsionar o investimento privado. Capês, que dúvida que você tem aí para o Fábio? A dúvida que eu tenho é a seguinte: Fábio Lousada, boa tarde. A questão que eu coloco é a seguinte: o Brasil está tendo uma visão positiva em razão de algumas reformas que foram feitas. Reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, o primeiro turno aí, pelo menos na Câmara, primeiro e segundo turno aprovados na Câmara dos Deputados da reforma tributária. Agora, esse é um governo que tem dado sinais de que está propenso também a ouvir a ala ideológica. E a ala ideológica clama por gastos, aumento de gastos. É um governo gastão. Até que ponto o fato de não zerar o déficit público, você terminar com desequilíbrio fiscal, gastando mais do que arrecada, a curto e a médio prazo pode provocar uma reversão nas expectativas? Vai lá, Fábio. Boa tarde, doutor Capês. Muito obrigado pela pergunta. Isso é algo monitorado. Quando a gente olha para a carta e para a cabeça dos gestores de fundos, eles estão olhando muito para essas ressalvas de que vamos acompanhar. Por enquanto está pragmático, por enquanto está andando, mas se for algo ideológico, a gente sabe que vai gastar, mas até que ponto o Congresso vai conseguir frear esse nível de gastos? Como que vai ser feito lá na frente? E isso sim, claro, que pode impactar. Por enquanto, o mercado está vendo com bons olhos, tá? Então, acho que é algo para a gente sempre observar, olhando para o médio prazo, principalmente quando a gente fala em atingir esse déficit público. Agora sim, o que a gente percebe pelas avaliações das agências, viu, Bissoli, é que elas colocam que quando o governo se afasta da questão ideológica, a avaliação fica positiva. Ela coloca a questão ideológica justamente como uma parte negativa. E nessa questão, exatamente na mesma semana em que se avaliava o crédito aqui no país, houve a indicação do Márcio Postman, do qual comentávamos há pouco, para o IBGE. O que, segundo muitos analistas, indicou de fato que o governo não abandonaria totalmente a questão ideológica. Como é que você enxerga isso para a questão econômica e para, talvez, interromper os bons ventos que o Fernando Haddad mencionou que a gente está vivendo agora? Veja, Cine, quando a gente fala em economia, a gente tem uma coisa que é quase que temperatura termômetro, né? Às vezes não é a ação concreta que leva a isso ou aquilo, mas sim a demonstração de que um governo pretende ir para esse lado, para aquele, ou declarações. Então, sim,
declarações, quando elas são feitas de forma inadequada, em momentos inadequados, elas não contribuem em nada, elas atrapalham. Ou seja, a gente já teve uma discussão clara entre o chefe do Poder Executivo com o presidente do Banco Central, que ali nomeado, tem sua independência. E esse cabo de guerra veio sendo esticado até determinado ponto. Quando se encontrou condições de que possivelmente a próxima reunião do Copom vai baixar juros? Quando se entregou reformas necessárias. Tinha sido quebrado o teto de gastos em determinada proporção no final do ano para manter o auxílio emergencial ou Bolsa Família, que voltou a se chamar assim. E nada tinha sido feito para compensar aquilo. Aí veio o arcabouço fiscal, veio agora a votação da primeira turno da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Então, para quem olha para a economia, tem indicativos claros de que algumas coisas estão sendo feitas para dar garantia de que o país está entrando num eixo. O que eu penso? Que quando você tem atitudes concretas e não discursos demonstrando que um governo, que o Congresso está tomando atitudes para dar garantias para que o mercado se estabilize, isso vai acontecer. Então não adianta vir a público cobrar o presidente do Banco Central para baixar juros. Você tem que tomar atitudes de governo que dê condições concretas de que a reunião do Copom leve a essa baixa de juros, e por isso que eu diria que, diante de tudo isso que a gente viu, possivelmente nós vamos também ver uma baixa de juros na próxima reunião do Copom. Monteiro, eu queria te ouvir sobre isso. Não, um ponto interessante, Cine. Uma coisa que realmente me deixa um pouco encucado é que parece que o que está acontecendo de bom no Brasil hoje é graças ao presidente do Banco Central, né? Ou graças à política econômica que foi aplicada pelo Guedes lá atrás, quando você olha os números, não é verdade, não se sustenta, né? Por exemplo, a gente tem um pacote de fatores que foi avaliado, por exemplo, pela agência, que começou lá atrás com a reforma da Previdência, passou depois pela independência do Banco Central e no governo atual a avaliação sobre o arcabouço fiscal e sobre a reforma tributária que agora segue no Senado. Então é um combo que não é apenas do governo Lula, mas de algo que começou lá atrás e que tem colheita agora também. Claro. Quando você vê, por exemplo, o gráfico do CDS nos últimos 5 anos, você vê que o menor momento do CDS é o quê? É o seguro que o tomador de crédito paga, né, para caso o país não pague a dívida, né, com ele consiga se segurar, né? Ele está caindo cada vez mais no governo Lula. Nos últimos, acho que 15 anos, o momento que o CDS estava menor foi no governo Lula. Ou seja, o mercado está vendo o governo Lula com bons olhos também. Mas o que você está querendo dizer? Que aqui há uma roda que está criticando até mesmo aquilo que é bom neste momento? E assim, também, assim, outro ponto importante também. Não dá para você defender o presidente do Banco Central, também gosto de falar isso em outro momento, né? Quando você vê, por exemplo, que em setembro do ano passado a inflação estava 12% e o juros estava 12,25%. Né, a taxa de juros do Brasil, né? Agora a inflação está 6% e o juro está quase igual ao do ano passado. Fábio, ou seja, consegue explicar tem alguma coisa errada nisso aí. Consigo. Por favor. O Banco Central em si, ele tem que ter sempre o controle da inflação. Esse é o guardião da inflação. Esse é o primeiro ponto. E ele utiliza a política de juros para poder controlar essa inflação. A questão que tem que trazer é qual que é o tamanho desse juros real. O que é o juros real? A diferença dos juros da Selic ali menos a inflação, basicamente é isso. O governo tem que trazer para um juros real que a gente chama de juros real neutro. Aliás, o Banco Central para o juros real neutro, que é um juros onde você consegue crescer a economia, mas sem disparar a inflação. Esse juros real neutro, o Banco Central calcula que seja em torno de 4,5%. Inclusive, até trouxe isso na última carta. Então, provavelmente, agora vai começar a cortar juros. Acredito que para o final do próximo ano deva chegar ali a 9,5%, 9%. Mas acredito que o trabalho poderia ter sido cortado na última reunião. Pode ser, mas são ajustes que eu acredito. Tanto é que o América Latina começou agora a cortar mais juros. Primeiro foi o Uruguai, Chile cortou essa semana ali 1 ponto percentual também. Vai começar a cortar a Colômbia. Sim. E quem fez o trabalho errado acabou sendo a Argentina, né? Então eu quero trazer esse ponto que sim, é positivo, talvez poderia ter sido na última reunião, mas eu acho que não descredibiliza todo o trabalho que o Roberto Campos Neto fez à frente do Banco Central e está fazendo. Fala, Carol. Vale a gente falar também que, eu sei que a gente vai aprofundar aqui na questão do Banco Central, sim, mas a decisão da taxa de juros envolve uma complexidade de ações ali. Não é só o Roberto Campos Neto sozinho. Ele é um dos votos, inclusive ele é o voto de Minerva, né? Ali que quando há empate, mas também eles seguem um complexo estudo ali, de estudos econômicos. Se não me engano, é um grupo formado por 8 pessoas. Por 8 pessoas mais o presidente, exatamente. E ele tem todo esse estudo econômico por trás e também eles vislumbram as ações do governo, né? Por isso que a taxa está demorando para descer. Eu também acho que é muito grande, é uma das maiores do mundo de taxa real, mas demora para descer pela imprevisibilidade
política. Mas a minha questão é a seguinte, a minha preocupação. Eu concordo que o governo vem fazendo surpreendentemente a área econômica, ele está dando prioridade para a área econômica e ele vem fazendo importantes ajustes aí que a gente não esperava ver de um governo enlouquecidamente progressista, que era o que a gente esperava, né? Mas a minha grande preocupação é quais são os próximos passos, que é isso também que a agência colocou aí, quais são os próximos passos para a gente manter essa melhora econômica, né? Que é atrair capital privado e aumentar a produtividade do Brasil, porque a produtividade do Brasil é uma das piores que a gente tem. E o governo não demonstra sinais em que ele quer trazer capital privado, pelo contrário, o PAC está vindo aí, ele quer, lógico, cooperação, capital privado e do governo, mas é um governo que preza pelo aquele Estado importante, que investe capital na economia, o Estado empresário. Então, essa é a minha grande dúvida. Será que o governo vai conseguir modernizar e sair só dessas reformas que foram importantes conquistas? Agora, uma pergunta que eu quero lançar para vocês também, aproveitar que vocês tocaram nesse ponto da questão envolvendo o Roberto Campos Neto, é a crítica que o PT fez mais uma vez ao presidente do Banco Central. Olha só o que ele disse num texto publicado, que Campos Neto é um lacaio e capacho do capital financeiro por defender a terceirização da gestão de reservas brasileiras. Segundo o texto, o presidente do Banco Central está envolvido até o pescoço em um ataque contra o Brasil tão grave quanto a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Isso é muito grave, não é, professor Suano? Suano, posso só definir numa palavra só e você, só uma palavra. Isso é baixaria. Bom, eu diria, eu só vou discordar de ti, eu acho que ele está no nível dele. Não tem como a gente falar que é baixo ou alto, porque está no nível deles. Infelizmente, primeiro vamos verificar o que está ocorrendo. Da minha perspectiva, eu posso estar enganado, tá? Eles não estão preocupados com a questão da autonomia ou não do Banco Central, independência ou não do Banco Central. O único problema é não ter pessoas que não sigam a cartilha para, ideologicamente, responder aquilo que é necessário para essa política que está sendo apresentada. Cara de casa, pode ir aproximando aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você falou, ele fez essa ofensa ao presidente do Banco Central, por quê? Porque não interessa ter alguém que não propicie uma capacidade de iludir a sociedade brasileira de que ela pode contrair crédito. Porque contraindo crédito, cria-se a ilusão de que nós estamos enriquecendo, desenvolvendo, todos estão participando de um progresso de crescimento, sabendo que isso tem teto, porque o objetivo é simplesmente sempre chegar a que haja uma reprodução e novamente se restaure o poder ou permaneça no poder numa próxima eleição. É só isso. Tem uma pergunta que uma vez um indivíduo me fez, ele disse, logicamente eu vou fazer uma pergunta para você. Se eles querem fazer isso, eles vão criar uma bomba que, se eles querem, é contraditório, porque eles querem permanecer no poder. A bomba vai cair nos pés deles próprios. Não, senhor. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar, com todo respeito, Carol, na hora que você falou da Simone Tebet, eu pego a Simone Tebet como representante disso. Sabe nas mãos de quem vai cair? Exatamente daqueles indivíduos da classe alta e aqueles empresários que estiveram do lado errado. Não à toa você tem um Postman que diz assim, você tem que tributar 60% da renda dos que são mais ricos. A perspectiva deles não é de enriquecer o povo, é de tornar todos iguais, empobrecendo o rico, porque cria uma imagem que são todos iguais. Aí, nesse sentido, que eu discordo de que a Tebet... Não, a Tebet está colhendo aquilo que ela plantou. Porque a Tebet acreditou que, ao vender a corda, ela não seria enforcada. Ela vai ser enforcada para quem ela vendeu a corda. Ela está colhendo, porque se a Tebet tivesse ficado do lado certo, agora quem está aí não estaria no governo, porque foram 7 milhões de votos. Esse aí que vai cair no pé deles. No futuro, vai cair no pé dessas pessoas. O professor, e complementando essa fala, sabe o que incomoda, na verdade, o governo, o PT, o Lula, etc., em relação ao Banco Central? É ser independente. Sim. Porque a independência de qualquer órgão de Estado ou de governo é incompatível com esse projeto totalitário de poder. Então, o Banco Central ser independente dói, machuca. E aí, vão lá falar que o sujeito é lacaio. Vamos humilhar, porque isso machuca. Né? Ser independente, uma instituição do quilate do Banco Central, contraria o projeto totalitário de poder. Não tem que estar aqui embaixo. A única alternativa é ficar com o cara que toma decisão lá do lado deles. Eles estão um pouco se lixando se é independente ou não, porque não tem independência. Fala, Capês. Queria até perguntar pro Lousada, o presidente Lula, nos 2 primeiros mandatos dele, mesmo sem ter lei, ele garantia a autonomia do Banco Central. E o Meirelles elogiava. Nos momentos até mais difíceis, ele garantiu a autonomia do Banco Central. Isso produziu, é claro, resultados de maior estabilidade e previsibilidade para investimento. O
que o Lousada, é claro que dentro do ponto de vista econômico, o que está provocando essa mudança de temperamento a ponto desse linguajar chulo dirigido ao Banco Central, que vem mantendo a sua autonomia, como, aliás, ocorreu nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. O que estaria ocorrendo? Essa pressa em produzir fatos, como disse o Suano, abrir um crédito muitas vezes irresponsável para endividar a população. Porque, como você vê do ponto de vista da economia, essa mudança de procedimento, essa pressa do novo governo em produzir resultados imediatistas e não a médio prazo com estabilidade? Fala, Lousada. Bom, o mercado, ele age... O primeiro ponto é a ação, como que está sendo feita em relação ao governo, e o segundo, é claro, o impacto de um discurso e de quem está vindo esse discurso. O melhor momento, o melhor cenário seria vir a ação e vir um discurso junto. Uma ação de que os juros vão cair, a gente respeita a autonomia do Banco Central, esse seria o melhor dos mundos. Mas, entre ficar com esse discurso de pessoas ali que talvez não tenham tanta credibilidade pelo mercado e a ação, o mercado está optando pela ação. O que a gente tem que entender é que, de fato, seria muito melhor esses 2 pontos. A ação e o discurso andarem junto e respeitarem a autonomia do Banco Central. Em relação ao crédito, eu acho que é imprescindível cair os juros, mas, ao mesmo tempo, vinha ali uma educação financeira. E a gente já viu ali alguns parlamentares barrando, falando mal de educação financeira. E eu acho que esse é um ponto principal. Porque um banco, a gente pode reclamar bastante de um spread bancário, que é taxa alta que o banco cobra, mas o índice de inadimplência é muito alto. Ele já empresta já pensando ali que boa parte ali não vai receber de volta. Então, o pensamento ali e a educação financeira tem que caminhar junto para poder utilizar, porque a gente utiliza juros compostos. Juros compostos é uma bomba, seja para você construir o seu patrimônio, você usa para o bem, você consegue escalar isso, ou então para o mal. E aí que é o pior, você pega uma dívida pequena e ela fica muito grande em pouco tempo. Então, se não se conscientizar a população, não adianta baixar juros, não adianta desenrola, que daqui a pouco, 2, 3 anos, está todo mundo endividado de novo. Bom, o professor está falando ali sobre a educação financeira também relacionada a essa questão toda que envolve consumo no momento em que os juros estiverem mais baixos. Agora, Felipe Monteiro, você acha que vale a pena, por exemplo, incluir nesse debate esse tipo de texto no momento tão próximo, inclusive, da reunião do Copom, que já há uma expectativa de redução de pelo menos 0,25 na taxa básica de juros? Carecia do PT fazer isso neste momento? Não, eu não concordo com essas palavras. Eu acho que política tem que se manter civilidade, não é? Você pode discordar, você pode querer rebater tecnicamente determinado assunto, mas você não pode insultar uma pessoa, né? Isso, para mim, está fora de qualquer tipo de defesa. Mas eu queria colocar um ponto aqui, né? Em qualquer lugar do mundo, o Banco Central, ele não é só responsável pela inflação, não. Ele é responsável também pelo crescimento econômico, né? No Brasil, não dá para você ficar preocupado e ficar incomodado com essa política de juros do presidente do Banco Central, quando você vê, por exemplo, os Estados Unidos com a inflação perto de 10 e os juros perto de 3. A Europa com a inflação perto de 8 e os juros perto de 3. E o Brasil com a inflação perto de 6 e a taxa de juros batendo 13,75%. Ou seja, não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma defesa possível ao presidente do Banco Central, esse tipo de expediente ortodoxo que não mais resolve os problemas do mundo na economia, né? O que a gente está vendo aí realmente é o governo preocupado com os números, né? Mas apesar dos juros do Campos Neto, é bom lembrar que a expectativa do crescimento econômico no Brasil é chegar a 2,5% até o final do ano, né? Ou seja, a despeito do Banco Central, o Brasil vai crescer, né? E queria colocar um ponto aqui também, né? Tudo isso é uma convicção do Campos Neto completamente equivocada, achando que a inflação no Brasil está na demanda. Hoje em dia a gente vê as empresas endividadas, vê a população endividada, não tem problema de demanda algum, a inflação não vem por aí, pode abaixar os juros que a inflação não vem. Então a concepção do Campos Neto em relação à realidade está completamente equivocada. Você acha que o Campos Neto está equivocado, Carol Corimbaba? Então, é
complexo mesmo, porque realmente, quando a gente vai falar com os empresários, inclusive, é claro que a taxa alta bate muito no povo, mas bate também nos empresários. Os varejistas, então, estão quebrados, eles estão suplicando, por favor, baixe essa taxa. Então, realmente, está uma taxa extremamente alta, mas como eu disse aqui antes, a decisão da taxa de juros é feita baseada em uma conjuntura de setores econômicos e políticos, que eu acredito que eles estão vislumbrando aí. Eu acho que deveria ter descido pelo menos a umas 2 reuniões anteriores, já deveria ter dado pelo menos uma sinalização, mas vamos ver se na reunião de agora, desse início de mês, vai mudar. Mas é importante também, Felipe, você falou um ponto interessante aí, comparando os países, principalmente países desenvolvidos, com essas taxas de juros que realmente estão altas também, historicamente, aí nunca bateram taxas tão altas. Mas é muito complicado a gente fazer essa comparação. Cada país tem o seu pacote econômico, tem o seu pacote social, de complexidades sociais, inclusive, que o Brasil é muito mais complexo do que esse. E muitos não têm os oligopólios que nós temos aqui também. Exatamente. Não, compara com o Brasil. Compara com o Brasil. O Brasil, ano passado, estava a inflação perto de 12% e a taxa de juros estava 13,25%. Quase igual essa aqui. E do governo Lula, chegou a 26%, passou de 26%. Mas aí é outra realidade. Então, 20 anos atrás, muda commodity. Por isso que a gente não pode comparar. É muito complexo a gente fazer. Eu queria fazer uma... Felipe, queria fazer uma pergunta. Ali a demanda, ali o problema era da demanda. Deixa eu só quero fazer uma pergunta, porque é o seguinte, aqui nós não somos economistas. Então, nós temos aqui um economista para falar. Eu queria que ele comentasse, se possível, Losada, o que significa essa fala do presidente do Banco Central, quando ele diz o seguinte: se você, empresário, está tentando pegar um dinheiro e está caro, a culpa não é do Banco Central, que é malvado. A culpa é do governo, que deve muito. O grande culpado pelos juros estarem altos é que tem alguém competindo pelos mesmos recursos e pagando mais. Ele diz aqui, então, que a culpa em que sentido seria? Em que sentido a alta dívida pública e o déficit fiscal, o desequilíbrio entre o que é arrecado e o que gasta, está contribuindo para a alta dos juros? Você tem como explicar isso didaticamente para a gente evitar narrativas? Claro, com certeza. Quando a gente olha assim, é característica de dívida. Quando eu olho para o Japão, pega ali dívida PIB deles, é absurdo. Só que a característica da dívida é totalmente diferente do Brasil. O Japão é muito mais endividado que o Brasil, só que com uma taxa baixa, com um prazo de vencimento muito maior. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: imagina o banco, ele vai emprestar o recurso para alguma pessoa. Ele analisa vários fatores e emite ali um rating da pessoa de acordo com o histórico de pagamento dela. Então, acho que esse é o primeiro ponto, quando o Campos Neto ele traz essa questão da própria taxa de juros ali ser um problema não só dele ali, mas principalmente do governo. O governo em si, ele tem a gente até se assustou um pouco com essa questão do governo do Haddad, ele seguir ali uma cartilha menos ideológica, né? Isso. Mas menos ideológica, principalmente, eu acho. Uhum. Então, a gente até se assustou. Então, o recado do Campos Neto também é nesse sentido, de que o Banco Central tem autonomia, é importante isso, e que vai caminhar juntamente com o Banco Central, tá? Então, acho que esses são alguns pontos... Losada, mas a questão é a seguinte: qual é a relação entre gastar mais do que arrecada, desequilíbrio fiscal e uma política de alta de juros estabelecida pelo Banco Central na taxa? Qual que é a relação disso? Por que uma coisa está ligada à outra? Perfeito. O Banco Central, quando ele quer desacelerar a economia, ele vai lá e aumenta a taxa de juros para poder conter a economia. Então, sempre que os juros estão altos, ele acaba desestimulando a economia. Isso é um fato. E também a gente olha para a política fiscal. Tem a política monetária, que é do Banco Central, e tem a política fiscal, que é conduzida ali pelo governo. Se a política fiscal ela gasta muito, e esse é o principal receio do Banco Central, tem um governo muito gastão, ele usa a política monetária para poder segurar essa economia, para poder continuar crescendo, mas sem impactar tanto a economia. Tá? Então, acho que se o Banco Central começa a cortar juros de uma forma muito rápida, juntamente com o governo gastão, vamos sofrer muito com uma inflação muito forte daqui a pouco. E aí o crescimento econômico não vai rebater, porque, por exemplo, a gente está com uma taxa de desemprego baixa. Se a taxa de desemprego estivesse subindo, estivesse forte, teria uma grande preocupação também. Mas a taxa de desemprego está se mantendo ali em patamares baixos ainda. Sim. Então são alguns fatores de que
o corte de taxa de juros não impacta tanto. Fábio Lousada, economista, muito obrigado por participar conosco aqui hoje no Tá na Roda. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Evandro. Até mais. Até. Um abraço.